Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, uma excelente manhã para vocês que estão entrando agora nessa transmissão ao vivo. Paz do Senhor, bom dia para todos. Peço a vocês que curtam já o vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, também peço que você se inscreva no canal. E se você já está inscrito, que você confira a sua inscrição, porque o YouTube está com uma mania, de desinscrever as pessoas. Uma luta, que é só porque a gente fala da Bíblia, da palavra de Deus, e aí está acontecendo isso. Mas a mente não está reclamando, não. Eu estava pensando em pôr o título Como Ter um Coração Sábio, mas eu acho que quase tudo na presença de Deus, o como passa pela oração, como alcançar sabedoria, como alcançar paciência, como ter comunhão, como ter um coração sábio, orando, não tem muito o que fazer, até como orar é orando, Como orar? Orando. Então eu preferi colocar uma constatação, Na verdade, ressaltar a necessidade de ter um coração sábio. O salmista ele diz isso no Salmos 90, ele fala assim no versículo 12: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, contar os dias é uma coisa que hoje pode parecer uma coisa simples, mas não é uma coisa comum, embora pareça simples, não é uma coisa que se vê aí de uma maneira comum. Nós vemos, eu vejo muito pessoas às vezes que tiveram os seus anos, os anos passaram e tem a sua vida já um percurso, uma estrada, mas não amadureceu, mas não alcançou a experiência da vivência, da estrada da vida. Por isso são eternos adolescentes, jovens. Eu já comentei isso aqui uma vez. Eu acho que a nossa vivência, a nossa vida, ela traz uma certa bagagem, sim, e quando nós vivemos essa vida na presença de Deus, não vem só a bagagem de um caminho percorrido, humanamente falando, mas vem também as experiências, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, como recorremos a Ele e como alcançamos dele favor. E isso é muito importante, você saber conhecer o Deus a quem você serve, o Deus a quem te chamou a uma tão grande obra de salvação. Então isso é aprender a contar os dias, isso é ter um coração sábio. Porque lutas, irmãos, e impasses, adversidades, isso faz parte da vida do homem. Eu não vou dizer aqui da jornada do crente, porque isso não é só um ímpio, um ateu, só tem luta, tem percalços, tem adversidade. Todo mundo tem. É uma questão humana, A partir do momento que houve um rompimento no Éden e o pecado entrou, o pecado trouxe toda essa sorte de desordem, de caos e de adversidade que nós vivemos. Se for notar bem, tudo isso que passamos, tudo que vivemos, todas essas dificuldades, elas possuem a origem no pecado da humanidade, no pecado do homem, nos desejos carnais, nas fraquezas, no distanciamento do homem daquilo que é o caráter divino. Então é importante a gente aprender. Então, quando você está num deserto, numa provação mais específica, aqui sendo mais específico, uma provação de um relacionamento que se rompeu, de uma situação específica que for, às vezes nós somos incapazes de aprender com o trajeto já percorrido. Eu estou 2 meses, 3 meses, tudo bem, mas em 2, 3 meses você tem que ter aprendido alguma coisa, você deve ter aprendido alguma coisa. Se não aprendeu, deveria ter aprendido. Porque, como eu falei, é uma jornada de experiência, onde nós vamos, o que o salmista ele fala? Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensinar que venhamos a aprender de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Olha que texto maravilhoso. Você vai aprendendo, pelos erros, pelas circunstâncias, pelas situações, por aquilo que você está vivendo, e vai chegar um momento que você vai ter o coração sábio. E com essa sabedoria você vai conseguir ordenar a sua vida. E aí sim, isso não vai te livrar de passar por lutas, por novos desertos. Ninguém quer passar, mas em outras áreas, de repente.
Isso não vai te privar, mas vai te dar um entendimento. Você já vai saber o que tem que fazer, o que deve ser feito, né? Com certeza você vai saber o que deve ser feito, qual é a atitude, como que você deve se portar, como que você deve agir, né? Então, o Vitor está perguntando, por que será que o Alan parou, ou se eu parei um pouco, ou se eu parei de falar de relacionamento? Porque, na verdade, Vitor, é sobre isso até que eu estou falando. O maior relacionamento, ou, na verdade, o relacionamento que deve ser mais priorizado, é o relacionamento nosso com Deus, né? Eu acho que quando nós estamos com esse relacionamento em dia, quando esse relacionamento é restaurado, todas as outras áreas e os outros relacionamentos serão restaurados por uma consequência, né? Relacionamento de pai com filhos, de marido com mulher, isso tudo só é possível quando há a restauração do nosso relacionamento com Deus, né? Quando há a restauração da nossa comunhão, quando há a restauração da nossa intimidade, porque tudo que sobreveio, e quando há um processo de dissolução de um casamento, o que quer que seja, isso acontece porque Jesus já não estava presente na vida de um dos dois ou na vida dos dois. Isso é um fato. Porque se ele tivesse presente, eu sempre digo assim, ainda que tivesse acabado o vinho, o amor, o prazer, o desejo de estar um do lado do outro, se Jesus está presente, ele transforma a água em vinho. Se ele não está presente, não tem milagre. E aí o casamento também acaba. Não tem por que o casamento continuar. Não tem Jesus, ele não foi convidado. Então, eu tenho focado muito nisso, nesse nosso relacionamento, né? E aqui respondendo o irmão, dentro dessa questão de nós aprendermos a lidar com Deus. Porque hoje o cristianismo ele foca tanto nas coisas dessa vida, ele acaba fazendo o homem desaprender, a se relacionar com Deus, né? Vou criar essa palavra agora. O homem está desaprendendo a se relacionar com o Senhor. O homem cada dia mais fala de Deus, mas cada dia mais se distancia do mesmo. Porque foca, canaliza a sua busca, né? Eu vou ser aqui direto. A pessoa vai para a igreja, ela canaliza aquilo ali para poder conseguir um bem material, para ter uma vida profissional estabilizada, para passar no concurso, para ser curada de uma doença. Então as pessoas, né, hoje em dia, infelizmente, elas canalizam, elas buscam salvação para essa vida, salvação para os seus problemas. E o salmista ele diz aqui, ele quer alcançar um coração sábio, mas esse ensino só vem do Senhor. E ele diz no versículo 13, volta-te para nós, Senhor. Até quando? É aquela pergunta de ouro, né? Todo mundo faz quando está passando por luta. Até quando, Senhor? A gente quer saber até quando. E a gente quer saber mesmo. Quer saber data, dia, hora. Senhor, quando que vai acabar essa aprovação, né? Mas ele diz, aplaca-te para com os teus servos. Parta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos alegremos, para que nos regozijemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, a tua glória sobre os teus filhos. E aí ele finaliza dizendo, que seja sobre nós a beleza, a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse nível de relacionamento que eu acho que a gente tem que buscar. Eu acho que isso é aprender a ter, na verdade, ter um coração sábio. É um coração que entende, né, como a gente estava aqui agora conversando, até uma maneira bem gostosa de conversar, né, bem leve, né? Eu gosto quando vocês interagem aqui, eu tô lendo os comentários e trazendo a mensagem ao mesmo tempo. Ter esse desejo de novo servir ao Senhor, de entender que tudo na nossa vida irá bem a partir do momento em que nós estivermos bem com Ele. É isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso eu acho que é uma sensação única, uma sensação de confiança, é um porto seguro em meio às tempestades, em meio às adversidades da vida. Então tem sido esse o foco do canal, porque eu não posso falar daquilo que eu não tenho vivido. Eu só posso falar daquilo que eu tenho vivido. E o que eu tenho vivido é essa busca constante de querer estar bem com Deus. Ainda que com todos
todas as minhas imperfeições, todas as minhas falhas, todos os meus tropeços, todas as minhas que são naturais a todo homem, todo homem, todo mundo, né? Eu não estou aqui me excusando, não, pecado, né? Ele deve ser abominado, deve ser condenado. Nós não podemos dar legalidade a ele ou tratá-lo como algo comum. Mas somos falhos, né? Somos pecadores. Essa é uma condição nossa, porque se usarmos dessa condição para poder criar um julgamento, um auto-julgamento, você não vai conseguir orar. O tempo inteiro o inimigo vai usar a sua mente para te acusar. Você não vai conseguir ler a palavra, você não vai conseguir jejuar. Eu não vou conseguir nunca abrir uma transmissão aqui, porque senão eu vou ter sempre o meu pecado, os meus pecados, porque o adversário ele tem uma lista dos nossos pecados, de tudo aquilo que a gente fez de errado. Senão isso vai estar sempre em evidência. Então clamamos ao Senhor, pedimos perdão do nosso pecado, e nos achegamos diante da presença dele buscando um coração sábio. Todas as saídas da nossa vida, todos os desfechos da nossa vida procedem do nosso coração. Se tem uma coisa que se deve guardar, Salomão já disse isso: guarda o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida, dele procedem todas as decisões. Então é ele que a gente tem que guardar, esconder a palavra dentro do coração, para não pecar contra o Senhor, né? E privar esse coração aí, não dá acesso a ninguém, só a Deus dá acesso ao Senhor. E o Senhor vai te ensinando devagarinho, vai nos ensinando a ter essa sabedoria que não é inteligência. Sabedoria é uma capacidade de siso, de discernimento, de conhecimento das coisas, mas uma capacidade que vem do céu, tá? Não é o conhecimento humano, a inteligência humana. Sabedoria é inteligência divina. Deus te abençoe nessa tarde, abençoe você ao longo desse dia, nessa quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.